FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7-1. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é sexta-feira, dia 1º de março de 2013. Bom dia a você, ouvinte. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia a você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Confira agora os destaques de hoje. Ex-dirigente do Atlético ganha habeas corpus e deixa a prisão. Acusado de matar jovem torcedora do Goiás é condenado a 29 anos. Governador pede rapidez para apurar denúncias de fraude em concursos. Barbosa diz que mandados de condenados no mensalão serão expedidos até julho. Ex-embaixador do Panamá diz que Chaves teve morte cerebral. O governo nega. Papado de Bento XVI chega ao fim. Justiça suspende pagamento da Caixa ao Corinthians. Goiás vai manter equipe que goleou o Rio Verde para o jogo contra o Anápolis. Esses e outros assuntos a partir de agora aqui no Mundo em sua casa. Agora são 7h03. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima pode chegar aos 28 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 95% e 55%. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus em Goiânia. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, trono vazio no Vaticano. No adeus Bento XVI promete obediência total. O Estado de São Paulo, mensaleiros devem ser presos até julho, prevê Barbosa. Correio Brasiliense, Bento XVI sai de cena, a crise fica. Valor econômico, projetos de AIC dependem cada vez mais do BNDES. Estado de Minas, Leão, declarações já podem ser entregues a partir de hoje. Jornal do Comércio, racionamento da água está de volta ao Recife. 0 hora, maior fraude no ICMS em 20 anos é revelada. Brasil Econômico, governo decide adiantar 13 bilhões de reais aos concessionários de ferrovias. O Popular, um ano de operação Monte Carlo, beneficiados por Delta Duto não foram investigados. Destaque do Jornal Diário da Manhã, a Assembleia veta 14º e 15º salários para deputados. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. O governador de Goiás, Marconi Perillo, pediu rapidez na apuração de suposta fraude nas provas de concursos públicos do Estado elaboradas pela Universidade Estadual de Goiás. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o governador de Goiás afirma que pediu agilidade nas investigações sobre possível fraude em concurso realizado no último final de semana. Se for comprovada apenas falha técnica, os resultados podem ser validados. O que a gente quer é que haja transparência e absoluta lisura em relação a esse episódio. Essas coisas no Estado acontecem naturalmente, quer dizer, o governador não tem condições de saber como é que está acontecendo um concurso que é realizado por uma universidade ligada ao Estado. Dezenas de concursos são realizados todos os meses. Houve essa coincidência aí em relação aos gabaritos, isso está sendo apurado, e eu espero, sinceramente, que a falha tenha sido técnica. Se tiver sido técnica, é lamentável, mas espero que seja técnica, porque se for criminosa, é muito ruim para todos. De qualquer maneira, havendo qualquer indício de crime ou de fraude, o governo vai tomar medidas e providências muito drásticas e rápidas. O governador explica que optou pelo cancelamento temporário até que tudo seja esclarecido, para não
prejudicar nenhum dos participantes. Pedi agora ao Dr. João Furtado, chefe de gabinete da governadoria, que receba uma comissão de concursados. Conversei ontem à noite com o reitor da Universidade Estadual, pedindo a ele rapidez na apuração desse problema, e falei também com o secretário de Segurança Pública, pedindo a ele rapidez na apuração por parte da Polícia Civil. Exatamente para não termos prejudicados em relação a esse lamentável acontecimento. O reitor imagina que tenha sido realmente falha técnica. Agora, o governo do Estado julgou por bem cancelar, mesmo que temporariamente, porque nós não podemos correr o risco de termos um certame realizado e depois tendo que ser anulado. Até o final das investigações, ainda não existe previsão da realização de novas provas. Márcia Alves, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7:06. O governador Marconi Perillo também anunciou que o executivo Igor Montenegro vai ser o novo presidente da Agência Goiana de Comunicação, a AGCOM. Igor Montenegro Celestino Otto é formado em Direito pela PUC Goiás, especialista em Direito Tributário, com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Igor já foi presidente do Cifaeg Cifaçúcar e também coordenador geral do Fórum Nacional Sucroenergético, Câmara Setorial do Açúcar e do Álcool do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Na atual gestão do governador Marconi Perillo, esteve à frente da Secretaria das Cidades por 9 meses. Durante evento público realizado no final da tarde de ontem, Marconi comentou sua escolha, falando da expectativa em relação à nova gestão. Espero que ele realize um trabalho de gestão, ele é um bom gestor, experiente na iniciativa privada, passou pelo governo, é uma pessoa que foi escolhida pessoalmente por mim e eu tenho certeza que ele será um excelente gestor. Questionado pelos jornalistas, o governador falou do perfil dos presidentes da Agência Goiana de Comunicação. Eu tive muita sorte com a administração do Zé Luiz, foi um bom presidente, uma pessoa corretíssima. Teria agora essa experiência com o Igor, que não é jornalista, mas é um bom gestor. Riva Cran, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7:08. A Assembleia Legislativa arquiva pedidos de criação de CPIs. Sessão rápida e tranquila na tarde de ontem na Assembleia Legislativa, mas quando ela se encerrou, os ânimos se acirraram por parte de parlamentares da oposição. Isso porque, durante a sessão, o presidente da Casa, o deputado Helder Valim, PSDB, anunciou o arquivamento dos pedidos de criação de 5 CPIs depois de informar pela diretoria parlamentar de que alguns parlamentares haviam retirado as suas assinaturas, não obtendo, portanto, o número mínimo exigido pelo regimento interno, que é de 1/3 dos 41 parlamentares. O deputado Major Araújo, do PRB, diz que vai procurar saber quem foram esses deputados. Eu estou apresentando um requerimento, hoje mesmo ainda, à diretoria parlamentar, no sentido de obter essa informação. Caso não obtenha, eu irei, como propositor de uma das CPIs, à Justiça para que esse processo seja cumprido conforme determina o regimento. Francisco Gedo, do PTN, analisa o enfraquecimento das oposições com o recuo de alguns parlamentares. Acho que nós, para termos força, temos que ter união. Se nós começarmos a dividir no início, nós não vamos chegar no final. Agora, a base está fazendo o seu jogo certo, que eles julgam certo, que é tentar minar a oposição. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Helder Valim, do PSDB, confirma o arquivamento das CPIs, mas disse que não cabe à mesa diretora nominar deputados que retiraram as suas assinaturas. A diretoria parlamentar comunicou à mesa que os requerimentos não continham o número necessário para que as CPIs pudessem ser instaladas, que é no mínimo 14 assinaturas. Automaticamente vai ao arquivo. Isso já aconteceu hoje, aconteceu no passado por várias vezes e vai acontecer no futuro. Se não tiver o número exato necessário de assinatura, não tem como instalar a CPI. Agora é possível divulgar o nome dos deputados que retiraram a assinatura? Não, eu acho que isso é uma questão dos partidos, a questão dos deputados que assinaram. Isso não cabe a mim. A mim, como presidente da casa, cabe deliberar o que é correto ou o que não é correto. Se o requerimento não continha o número necessário de assinaturas, não teria como estar instalando a CPI. Volto a repetir, isso é uma questão dos partidos, dos deputados que apresentaram. Se a diretoria passa um documento para a mesa, no procedimento de votação, informando que não tem um número correto, não tem um número correto. Não cabe a mim perguntar se o deputado A, B ou C, quem tirou, quem não colocou, eu tenho que cumprir o regimento. O requerimento foram feitos por eles. Se tiver alguma dúvida, eles passam outro requerimento e colhem a assinatura. Então, assim, não cabe a mim dizer qual deputado que retirou a assinatura de um requerimento, até porque isso é usual na casa. Tem requerimento de urgência que o deputado retira, tem alguns momentos que o deputado pode chegar e falar, não, eu assinei, mas agora eu quero tirar meu nome aqui desse documento. É do direito do deputado dele assinar e tirar. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7:11.
Maguito Vilela aponta desafios do segundo mandato como prefeito de Aparecida de Goiânia. Desde que foi criada, a cidade de Aparecida de Goiânia enfrenta problemas em relação à infraestrutura e segurança pública. Mas, de acordo com o prefeito Maguito Vilela, medidas estão sendo tomadas para remediar essas situações. O prefeito explica quais são os principais desafios desse segundo mandato. É lógico que Aparecida é uma cidade que ficou há muitos anos defasada nas suas demandas e hoje não é diferente. Temos muitas demandas, mas temos procurado solucionar aí a maioria. O grande desafio continua sendo asfalto, água tratada, redes de esgoto. Esse é o desafio, porque a cidade, se não tiver essa infraestrutura, não ganha os grandes prédios, os hotéis, os restaurantes e até os bairros vão continuar com dificuldades para o seu desenvolvimento. Ninguém gosta de bairro de terra. Na chuva é lama, é valeta, é erosão, na época da seca é poeira, que dá muita doença alérgica. Então, o grande desafio é asfalto. Nós já fizemos 70 bairros, vamos agora entrar em mais uns 20, 30 aí nos próximos dias. Asfaltar. E com isso também colocar água, colocar esgoto. Maguito Vilela também apontou o que está sendo feito para diminuir a criminalidade da cidade. A segurança também é do Estado, é Polícia Militar, Polícia Civil. O que eu tenho feito é parcerias e ajudado naquilo que posso ajudar com a Guarda Municipal, com o GGIM e com as nossas secretarias. Nesse aspecto, há também uma interação muito grande do governo estadual com o governo municipal de Aparecida. E já reduzimos bastante o índice de criminalidade. Vamos tentar reduzir mais ainda. Para finalizar, o prefeito esclareceu que em breve o Hospital de Urgências de Aparecida vai começar a funcionar em toda a sua capacidade. Nós estamos agora reformando, a Prefeitura está reformando a UTI, o Estado vai pagar, abrimos mais 34 leitos para atender a dengue, o hospital já está funcionando bem melhor em função dessa parceria Prefeitura e Estado. Mas ainda demora alguns dias para ele funcionar na sua plenitude. Mas estamos, aí o governador tem demonstrado boa vontade, ajudado, o secretário Antônio Falejo, o meu secretário da Saúde, Paulo Haas, e vamos aí fazer com que o APA funcione de forma total, né, 100% de funcionamento. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h13. Reunião traça as primeiras ações para viabilizar o novo partido da ex-senadora Marina Silva. Foi uma reunião promovida pela Coordenação Nacional, liderada pela ex-senadora Marina Silva, que pretende dar vida a um novo partido político, a Rede Sustentabilidade. Aguimar Jesuíno, que integra a coordenação estadual do futuro partido, comenta como será possível colher cerca de 80 mil assinaturas. Meta em Goiás até o mês de setembro. Em primeiro lugar, a rede se propõe a trabalhar com a internet. Então já temos uma página aí a nível nacional, chama Brasil em Rede, onde está disponibilizado a ficha de apoio. Os eleitores vão imprimir essa ficha, preencher e remeter para o correio os endereços que estão sendo aí estabelecidos em todo o Brasil, em todos os estados. Obviamente que vamos fazer ações aqui em Goiás com as pessoas que estão sendo agregadas ao movimento, colher assinatura, colher nas ruas, nas universidades, nos movimentos, aí no interior do estado, enfim, com todas as pessoas que congregam aí das mesmas opiniões que a gente, que tem interesse em abraçar essa nova bandeira aí de se fazer política que está sendo criada no Brasil. O vereador Elias Vaz, ainda no PSOL, é um dos articuladores da rede. Primeiro assim, eu tenho procurado contribuir na construção dessa nova alternativa. Primeiro porque eu acredito na necessidade de garantir a candidatura da Marina Silva para as eleições presidenciais. Eu acho que ela é quem tem oportunidade, tem chance de quebrar essa tentativa de americanização da política brasileira. Lá é republicanos e democratas, aqui é PSDB e PT. A gente realmente quebrar com essa lógica. Então acho que ela tem condições reais, ela teve 20 milhões de votos nas últimas eleições e nessa ela já aparece com quase 20% das intenções de voto. Como é detentor de mandato, Elias Vaz aguarda a criação do novo partido para se desfiliar do PSOL. Fábio Maurício para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h16. O mundo em sua casa.
Política Nacional. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, afirmou ontem que os mandados de prisão dos 25 condenados no julgamento do Mensalão deverão ser expedidos até julho, antes do recesso do Judiciário. O ministro concedeu entrevista a agências de notícias internacionais e lembrou que ainda é preciso julgar todos os recursos. Os condenados só poderão recorrer depois de publicado o acórdão do julgamento, que deve ser feito até o início do mês que vem. O Congresso vota royalties do petróleo e orçamento da União na próxima semana. O Congresso Nacional se organiza para votar na próxima semana os royalties do petróleo e o orçamento de 2013. A confirmação foi dada pelos presidentes do Senado, Renan Calheiros, e da Câmara dos Deputados, Henrique Alves, que estiveram reunidos a fim de definir a pauta de votação para sessões conjuntas das suas casas. A pauta até então estava suspensa e parlamentares aguardavam decisão do Supremo Tribunal Federal, que derrubou a liminar que impediu o Congresso de analisar a questão correspondente à votação dos mais de 3 mil vetos presidenciais ainda pendentes de análise. Para o presidente da Câmara, Henrique Alves, é possível que as duas matérias sejam apreciadas ainda na terça-feira. Eu sou otimista, eu acho que vai ser uma votação simplificada. Terça-feira, a votação, primeiramente, do veto ao royalties e logo em seguida a votação do orçamento. Se possível, na mesma sessão, e se não for possível, ficar para quarta-feira. Renan Calheiros garantiu que após resolver esses dois temas, a casa irá dedicar atenção aos demais vetos que aguardam definição e que parte deles ainda passou por modificações, já que leis foram substituídas por outras normas e que assim poderiam ficar fora da votação. Na sequência, nós vamos decidir o que fazer com os demais vetos. 1.478 vetos podem ser considerados prejudicados, ressalvando, claro, o direito de ter recurso ao plenário. Nós vamos fazer tudo, tanto eu quanto o presidente Henrique Alves, para simplificar esse processo de apreciação de vetos. O que não pode acontecer, repito, é o processo legislativo ficar pela metade. É obrigação do Congresso Nacional e a sociedade cobra isso, a apreciação de todos os vetos. O veto dos royalties do petróleo, feito da presidência, buscava evitar mudanças na forma de distribuição desses valores. A medida acabou por resguardar Rio de Janeiro e Espírito Santo, estados produtores que temiam prejuízos. Se derrubado o veto, os recursos passam por uma divisão com outros critérios, aumentando a receita de outras regiões do país. De Brasília, Marina Fauci. 7h19. O mundo em sua casa. Política internacional. Bento XVI não é mais Papa. Os quase 8 anos de papado de Bento XVI chegaram ao fim nesta quinta-feira. Em uma despedida emocionada, ele prometeu obediência incondicional ao sucessor. O cardeal carmelengo Tarcísio Bertone, de 78 anos, vai administrar na Santa Sé até a nomeação do novo pontífice. O cargo é ocupado durante o período de transição. Bento XVI deixou o pontificado oficialmente às 4 horas da tarde de ontem. Hoje, os cardeais vão se reunir para fazer reflexões sobre o conclave, que vai escolher o novo Papa. Segundo o porta-voz do Vaticano, ainda não há uma programação oficial. A presidente Dilma Rousseff mandou uma mensagem para o Papa emérito. Ela lembrou o que considera terem sido gestos de apreço para com o Brasil, como a escolha do Rio de Janeiro como sede da Jornada Mundial da Juventude, e desejou saúde e paz na nova fase de Bento XVI. Uma declaração do ex-embaixador do Panamá na Organização dos Estados Americanos, Guilherme Cotes, está dando o que falar. Ele afirmou através do seu Twitter que o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, está morto há 4 dias. A declaração foi postada na quarta-feira e veio acompanhada de uma acusação. Chávez teria sido transferido para a Venezuela para que a morte não fosse anunciada em solo cubano. E os estudantes foram às ruas exigir uma prova de que o presidente venezuelano está vivo. O protesto foi provocado por rumores que têm ganhado força no país. Cartazes afirmam que o vice-presidente Nicolás Maduro mente. O presidente não aparece em público há mais de 2 meses. O governo só divulgou fotos dele e de quando ainda estava em tratamento em Cuba. 7h20. O mundo em sua casa. Eu peguei dengue 2 vezes. Foi horrível. Muita dor no corpo, febre. Fiquei de cama. Aí o quadro foi piorando, acabei indo pro hospital. E eu morri. É isso mesmo. Quem está falando é apenas um ator. Eu estou nesse comercial porque o Paulo Rodrigues não pôde contar a própria história. Ele morreu de dengue.
Tire 10 minutos por semana para combater o mosquito. Elimine a água parada, realizando as ações que você já conhece. Em caso de febre, dor no corpo, nas articulações e manchas vermelhas na pele, procure uma unidade de saúde. Jamais tome remédio por conta própria. E se os sintomas piorarem, retorne ao posto de saúde imediatamente. Dengue mata. E se você não ajudar, ela vai matar cada vez mais. Todo mundo sabe como a dengue começa. E se você não ajudar a combater, a gente sabe também onde ela pode terminar. SUS, Secretaria de Estado da Saúde, Governo de Goiás. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. O empresário e ex-dirigente do Atlético Clube Goianiense, Maurício Sampaio, suspeito de ser mandante da morte do cronista esportivo Valério Luiz, em julho do ano passado, deixou o núcleo de custódia do complexo penitenciário em Aparecida de Goiânia na tarde de ontem. Ele ficou preso por 25 dias. O Tribunal de Justiça de Goiás votou ontem um pedido de habeas corpus feito pelos advogados do empresário. Dos 4 desembargadores, 2 votaram contra e 2 a favor da soltura. Nesses casos, é adotado o acordo favorável ao réu e, por isso, ele vai aguardar o julgamento em liberdade. Os desembargadores que votaram a favor da libertação de Maurício Sampaio alegaram que ele não compromete o andamento das investigações. Maurício Sampaio nega envolvimento com o crime. Ele foi preso depois que o açougueiro Marcos Vinícius, detido suspeito de participar do crime, forneceu informações importantes que apontavam Maurício Sampaio como principal mandante do assassinato. Só lembrando que o Ministério Público pediu a prisão preventiva do acusado, que é esse pedido que ainda deve ser julgado pelo Tribunal de Justiça. E o jornalista Mané de Oliveira, pai de Valério Luiz, ficou revoltado com o habeas corpus para Maurício Sampaio. O jornalista Mané de Oliveira, pai de Valério, e a nora Lorena Nascimento, revoltados, foram às lágrimas com a decisão. Em tom de desabafo, Mané teme pela própria vida. Eu quero saber onde que eu vou ficar. Quem é que vai me proteger desses bandidos na rua? Eu quero saber. Me larga. Me prende. Muito sensibilizada, Lorena fala de uma revelação de Valério. Ele chegou em mim 3 dias antes de morrer. Falou que o Maurício Sampaio seria capaz de fazer qualquer coisa pra acabar com ele. Que ele ia acabar com a carreira, com a vida dele. O Valério me falou isso, não foi outra pessoa, não. Além de Mané e a nora Lorena, sensibilizados com a dor de um pai, funcionários do Tribunal de Justiça que assistiram ao desabafo do jornalista também chegaram a chorar nos corredores do TJ. O Wilton Vieira para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h24. Acusado de matar torcedora do Goiás é condenado. Ricardo Araújo Teixeira foi condenado a 15 anos de prisão pela morte da torcedora do Goiás, Pamela Monique Gonçalves Volpato. O assassinato da jovem, que tinha 17 anos, ocorreu no dia 6 de novembro de 2011. Teixeira também foi condenado a mais 14 anos pela tentativa de homicídio contra o namorado da vítima, o Alisson Nogueira, e um primo de Pamela, Bruno Volpato. Somadas, as penas chegam a 29 anos. Ricardo, que é integrante da torcida organizada do Vila Nova, Sangue Colorado, foi julgado por um júri popular. O condenado deve continuar no complexo prisional em Aparecida de Goiânia, onde vai cumprir a pena. Um homem de 20 anos foi apresentado pela polícia suspeito de envolvimento na morte de um torcedor do Vila Nova, de 25 anos, da namorada dele, de 18, e do sogro, de 48. O triplo homicídio aconteceu no dia 25 de agosto do ano passado em Aparecida de Goiânia. E, segundo a polícia, foi uma vingança de torcedores do Goiás a morte de um integrante da torcida esmeraldina ocorrida no mesmo dia. O suspeito está preso no 4º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia. É Ailton Melo dos Santos Júnior, de 20 anos, conhecido como Miúdo. O delegado adjunto do Grupo de Investigação de Homicídios de Aparecida de Goiânia, Rogério Bicalho, explica como eles chegaram ao rapaz. As investigações se iniciaram depois da morte do torcedor do Goiás, do Fabinho, conhecido como Fabinho, no setor Papillon Park, no dia 25 de agosto do ano passado. O Fabinho, em razão de sua morte, 4 amigos que estavam no local viram o corpo dele e resolveram se vingar. No mesmo dia, cerca de 2 horas depois, foram até a casa do Francisco, que é uma das vítimas, o Zizu, que era torcedor do Vila Nova. Mataram tanto o Zizu quanto a namorada dele, que era torcedora do Goiás, e isso gerava muita insatisfação em ambas as torcidas, tanto na Força Jovem quanto na Esquadrão Vilanovense. Mataram os dois e o pai dela, que não tinha nenhum envolvimento com torcida, mas por estar no local acabou morrendo também.
Existem ainda mais 3 envolvidos no homicídio e o delegado informa o que falta para chegar a eles. Já tem a prisão decretada desses 2 irmãos. Nós já fizemos várias investigações tentando prendê-los. Por enquanto ainda não conseguimos. O inquérito já está concluído. O encaminharemos provavelmente, se não hoje, no mais tardar amanhã, para o Poder Judiciário, mas de qualquer forma as diligências vão continuar e eu creio que em breve eles serão presos também. Álvaro Maia para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h26. Polícia prende acusado de tráfico a esposa e um funcionário dele. A droga era vendida em um apartamento alugado só para atividade criminosa. Depois de várias denúncias e 3 meses de investigação, a polícia prendeu em flagrante Túlio Robson Ernesto da Silva, 24 anos, a esposa dele, Bianca Helena Borges, de 23, e o funcionário do casal, Johnny de Oliveira Cardoso, 25 anos. A prisão foi feita no apartamento que fica no setor oeste, alugado só para esta atividade. Segundo o delegado da DENARC, Odair Soares, o rapaz controlava um disque drogas e tinha muitos clientes. Das 16 horas até as 18 horas, 43 pessoas ligaram pedindo drogas. Dentre essas pessoas, identificamos empresários, identificamos vários estudantes, todos de classe média alta. Os clientes pagavam caro pelo produto. Segundo a polícia, a cocaína pura trazida do Paraguai por R$ 1.800 o quilo, Túlio Robson vendia as doletas de 9 gramas por R$ 50 cada, ou seja, cerca de 200% de lucro. Mas o negócio fácil e lucrativo terminou na prisão dos 3 envolvidos. Os 2 vão responder por tráfico de drogas e a esposa por associação ao tráfico de drogas. Com o trio, os policiais da DENARC apreenderam 400 porções de cocaína embaladas e prontas para venda e balanças de precisão. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h28. A Prefeitura de Goiânia inicia hoje os eventos de celebração do Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março, e agora pela manhã lança a campanha Não ao Assédio Sexual no Transporte Público, prevista para ocorrer no Terminal Padre Pelágio. Eu converso agora com a secretária municipal de Política para Mulheres, Tereza Souza. Bom dia. Bom dia, ouvintes do Número Sua Casa. Bom dia, os companheiros que estão trabalhando. É um prazer falar com vocês. Secretária, é comum esse tipo de assédio no transporte coletivo em Goiânia? Oi, secretária. Estamos com um probleminha no áudio com a secretária na ligação. Secretária? Vamos tentar retomar o contato, está muito baixa a ligação, não estamos conseguindo entender. Mas a Prefeitura, então, por meio da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, inicia hoje, então, essa campanha que vai ser lançada no Terminal Padre Pelágio. Não ao assédio sexual no transporte público. O objetivo é conscientizar as pessoas de que as mulheres têm o direito de utilizar o transporte público com respeito e dignidade, conforme a secretária. Vamos tentar retomar o contato. Já falamos com a secretária de Política para Mulheres, Tereza Souza. Governo de Goiás prepara atendimento especial para crianças, idosos e portadores de câncer no IPASGO. Ontem foram anunciadas 3 medidas em benefício dos prestadores e também dos usuários do Instituto. O IPASGO tem 603.227 usuários, 13 regionais, 75 postos de atendimento em Goiás. Está presente em 22 unidades do VaptVupt, uma rede com quase 950 pessoas jurídicas, entre clínicas, hospitais e laboratórios, e mais de 3.800 pessoas físicas, odontólogos, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e nutricionistas, que a partir de hoje terão o mesmo valor da consulta paga aos médicos, de R$ 50. O presidente do IPASGO, Francisco Taveira Neto, considera o resgate de uma distorção histórica. Eles passarão a receber a consulta equiparada à do médico. Outra distorção que estamos corrigindo é com relação às especialidades na odontologia. Os especialistas têm uma cota diferenciada em relação ao clínico geral e hoje nós vamos anunciar aqui a equiparação para maior, Vamos nivelar todos por cima no que toca à cota para prestação de serviço. E por fim, vamos anunciar uma melhoria no atendimento em pediatria, que é um problema nacional, de modo que a população de Goiânia e região metropolitana poderá contar com mais um prestador de serviço credenciado, apto a atender a rede
de usuários em pediatria, que é realmente um drama para todos nós. A partir de hoje, os usuários do IPASGO terão a clínica MedLabor, com cerca de 10 profissionais para atendimento de pediatria. Em discurso, o governador Marconi Perillo lembrou que no começo de 2011, o IPASGO devia 450 milhões de reais. Tinha 6 meses de atraso no pagamento dos prestadores. Hoje a dívida sumiu, há superávit. E não basta cumprir contrato do pagamento dos prestadores em até 60 dias depois da apresentação da fatura. Por que não pagá-los no mesmo mês da fatura? Apesar dos contratos, tanto públicos quanto com as instituições privadas, estabelecerem 60 dias. Nós já conseguimos chegar a 45. E eu espero que em 2 meses o doutor Francisco Taveira Neto e a sua equipe consigam cumprir um compromisso que eles têm comigo e que nós temos com os prestadores e com os servidores, de pagarmos no mês da apresentação da fatura todos os serviços realizados, ou seja, com 30 dias. Eu posso adiantar aos senhores e às senhoras que nós temos já o financeiro. Felizmente o IPASGO hoje é superavitário e tem dinheiro em caixa. Nós temos apenas que resolver os problemas relativos aos controles de auditoria. E o doutor Taveira já está trabalhando para recrutar mais auditores, a fim de que possamos examinar todas as faturas apresentadas e cumprir esse compromisso de pagamento no mês da apresentação. O governo de Goiás prepara o anúncio de medidas para atendimento de idosos, crianças, filhos e agregados dos servidores e com vistas também a diagnóstico e tratamento de câncer. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h32. Retomamos o contato com a secretária municipal de Políticas para Mulheres, Tereza Souza. Bom dia. Bom dia, ouvintes do Mundo em Sua Casa. Bom dia, companheiros da RBC. Para nós é um prazer falar com vocês. Satisfação é nossa, secretária, agora com a qualidade de áudio melhor. Esse tipo de assédio é muito comum no transporte coletivo em Goiânia? Mais do que a gente imagina. E o nosso objetivo com essa campanha é exatamente publicizar e fazer que mais mulheres denunciem para que a gente possa ter, inclusive, números para fazer um recorte de política pública nessa área. E como que será realizada, então, a campanha Não ao Assédio Sexual no Transporte Público? Olha, a nossa campanha, a gente tem uma transversalidade dentro da própria secretaria, então estamos envolvendo o pessoal da SEMAS, pessoal da Defesa Social, a secretaria onde está a Guarda Municipal. Além disso, as 2 empresas de ônibus da capital, a CMTC e a Metrobus. Primeiro momento, nós estamos já desde as 10h30 da manhã panfletando dentro aqui do Padre Pelágio, do Terminal Padre Pelágio. É um panfleto que nos dá o telefone e fala o que é esse assédio sexual. E estaremos fixando a partir de hoje, 1º de março, fazendo uma referência ao 8 de março, ao Dia Internacional da Mulher, cartazes dentro dos próprios ônibus da CMTC e Metrobus para levantar mais essa questão para a sociedade goianiense. Secretária, e como denunciar esse crime? Olha, as mulheres que se sintam assediadas, isso é um crime e se a gente pensar, talvez seja um começo de crimes maiores. Elas podem estar ligando 3524-2933 e fazendo a sua denúncia, indo no Centro de Referência Cora Coralina, conversar com a nossa equipe técnica, porque a partir daí a gente caminha menos. Aí estamos no mês das mulheres, qual que é a programação da secretaria para homenagear as mulheres em Goiânia? Olha, a gente está começando com essa campanha à noite. Algumas praças de Goiânia que têm nomes de mulheres estarão iluminadas. Nós possivelmente estaremos apresentando, aí é uma surpresa para a capital. O prefeito, no dia 11 de março, deve estar publicizando 3 grandes convênios na área de violência, na área de trabalho, enfim, para beneficiar as mulheres goianienses. Então, nós estamos trabalhando também nas periferias, fazendo que as mulheres discutam os seus direitos e o que elas ainda necessitam em termos de direitos. Então, estamos trabalhando durante esse mês de março e a gente espera que futuramente a gente trabalhe o ano todo dessa perspectiva. Secretária Municipal de Políticas para Mulheres, Tereza Souza, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Obrigada a todos da RBC. Obrigada à secretária Municipal de Política para as Mulheres, Tereza Souza, falando sobre a programação
referente à celebração do Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março. E hoje, agora, pela manhã, a Secretaria lança a campanha Não ao Assédio Sexual no Transporte Público. Agora são 7h36. O PROCON fiscalizou 6 restaurantes no centro e no setor marista em Goiânia e encontrou alimentos com prazo de validade vencido e armazenados de forma incorreta. Os proprietários foram autuados pelo órgão de defesa do consumidor e terão prazo de 10 dias para apresentar defesa. As empresas organizadoras Caldas Country em Caldas Novas estão proibidas de vender ou expor à venda ingressos para a edição do evento deste ano, enquanto não for concluído o estudo de impacto de vizinhança. É o que determinou o juiz Tiago Luiz de Deus Costa Bentes, acolhendo pedidos liminares requeridos pelo Ministério Público de Goiás. A Infraero começa hoje a preparar o aeroporto Santa Genoveva para a obra de recapeamento da pista de pouso e decolagem, que vai seguir até junho. O usuário deve seguir algumas recomendações do PROCON estadual. De hoje até a próxima terça-feira, a Infraero vai fazer os desenhos, os ajustes, a sinalização da obra na pista de pouso e decolagem do aeroporto Santa Genoveva em Goiânia. As máquinas vão começar a quebradeira no local no dia 6 deste mês e vai ser assim até o dia 1º de junho. É o que espera o superintendente regional da Infraero, Gustavo Schilt. Nós estamos esperando, se tudo der certo, que antes do dia 1º de junho ela esteja totalmente concluída. Porque a gente que é da região aí centro-oeste, a gente sabe que é um período em que as chuvas começam a parar, né? A partir agora de março, abril. Então, para mexer com asfalto é o melhor momento que nós temos. Então, nós vamos botar um grande número de empregados, funcionários da empresa vencedora da licitação, para que o menor tempo possível a gente possa liberar toda essa infraestrutura aí, já para atender a Copa das Confederações. É uma obra exclusivamente na pista. É pista e taxiway, aquelas rolagens do avião, né? As saídas, enfim, é todo o complexo ali, onde o avião passa na hora de pousar e decolar. Por sua vez, o PROCON Goiás notificou e recebeu resposta de 4 das 5 companhias aéreas de como vão proceder nas 10 horas diárias de paralisação do Santa Genoveva, entre as 9h10 da noite e 7h10 da manhã. Apenas a empresa Azul não tinha passado a informação ao PROCON. De qualquer maneira, a gerente de fiscalização do PROCON, Aline Montalvão, dá algumas dicas para o consumidor sobre o preço da passagem, acomodação em outros voos e despesas indesejáveis. No caso, o passageiro, ele pode escolher aí entre ser reacomodado ou então pedir a reintegração aí do dinheiro, não havendo pagar nenhuma taxa e nem multa por isso, mesmo porque não é ele que está dando causa, né? E caso ele tenha que viajar e perder, porventura, alguma diária ou ter gastos com o hotel e se sentir lesionado por isso, ele pode estar procurando o Poder Judiciário, desde que munido aí com o cupom fiscais que comprova a viagem dele e os gastos que ele fez. Para os consumidores que tiverem ainda a opção de não viajar nesse período, procurar evitar, mesmo porque as passagens já tiveram uma alta aí, né, nesse período de fechamento de pouso, e caso necessitem de viajar, ficar atento aí ao horário. No dia 19 de março, o Tribunal de Contas da União vai se posicionar sobre a retomada imediata da construção do novo aeroporto de Goiânia. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h39. A seguir as notícias do esporte. Sua casa. Vamos falar de coisa séria. Você sabia que o alcoolismo e a dependência de drogas têm tratamento? A Associação Terapêutica Filadélfia é especialista no combate à dependência química. Aqui você encontra profissionais especializados e ambiente confortável, que inclui quarto, área de jogos, piscina e muito mais. Nós oferecemos todo o apoio para um tratamento eficaz e sigiloso. Mude de vida, liberte-se do álcool e das drogas. Ligue 3565-6367 e 8266-5209. Associação Terapêutica Filadélfia. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no centro-oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Baseado numa ação popular, o juiz Altair Antônio Gregório, da 6ª Vara do Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul, determinou, por meio de uma liminar, a suspensão do pagamento do patrocínio da Caixa Econômica Federal ao Corinthians. A ação popular foi ajuizada pelo advogado gaúcho Antônio Beiris
com a alegação de que o pagamento seria lesivo ao patrimônio público da União. Segundo Beiriz, a Caixa, como empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda, estaria gastando com publicidade inócua. Zagueiro Leonardo vira dúvida no Atlético para enfrentar o craque. O técnico Valdemar Lemos comandou mais um treinamento na tarde desta quinta-feira, preparando o Atlético para o jogo de domingo contra o craque no estádio Serra Dourada. A má notícia foi a ausência do zagueiro Leonardo, que começou o treinamento, mas voltou a sentir dores musculares. O jogador vai passar por os exames para saber se vai reunir condições de jogo para a partida diante do craque. Prova de recuperação, já que o Atlético vem de um mau resultado ao empatar diante do Grêmio em Anápolis, do estádio Jonas Duarte. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. No Vila Nova, o jovem volante Cláudio, prata da casa, deve ser mantido na equipe. No Vila Nova, em relação ao jogo de domingo contra o Grêmio Anápolis no Anésio Brasileiro Alvarenga às 4 da tarde, os ingressos já começaram a ser vendidos, R$20, preço único e sem promoção. Técnico Dário Pereira define o Vila apenas no coletivo de hoje à tarde para este compromisso. No trabalho coletivo da última quarta-feira, apenas uma novidade no time titular: a saída do meia Thiago Ramos para a entrada do volante Diego Paulista, e a surpresa foi a manutenção no time titular do garoto de apenas 18 anos, Cláudio, que pela primeira vez atuou com a camisa do Vila na vitória do último fim de semana, 5-2 para cima do Itumbiara, jogando fora de casa. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. Técnico do Goiás não deve mexer no time para o jogo de segunda-feira em Anápolis. Os jogadores do Goiás vão treinar em 2 períodos nesta sexta-feira. O time só volta a campo segunda-feira em Anápolis, às 8h30, diante do Anápolis. O técnico Anderson Moreira pode e até deve repetir a mesma escalação que goleou o Rio Verde por 7-0 para o jogo contra o Anápolis, que vai fechar o primeiro turno do Campeonato Goiano na próxima segunda-feira. O Goiás, líder, invicto na competição, não deve ter o retorno do zagueiro Valmir Lucas e o Renan Oliveira. Os jogadores estão fazendo o trabalho físico, no entanto, ainda não estão à disposição de Anderson Moreira. Quem saiu mais cedo do treino ontem foi o lateral esquerdo William Matheus. No lance sozinho, o jogador acabou chutando o chão e saiu do treinamento. Segundo o médico do Goiás, Mauro Machado, não existe preocupação, ou seja, o jogador estará em campo segunda-feira em Anápolis. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h43. Pelo grupo 3 da Copa Libertadores da América, o São Paulo venceu de virada o The Strongest da Bolívia ontem no Morumbi de 2-1. Já pelo grupo 2, o Palmeiras foi ao Paraguai e perdeu do Libertad 2-0. 7h44. Essas foram as notícias do esporte. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. A Secretaria da Fazenda lembra aos proprietários de veículos com placa final 3 que a primeira parcela do pagamento do IPVA vence no dia 5, terça-feira próxima. A segunda parcela vence dia 2 de abril e a terceira, ou cota única, no dia 6 de maio. 3 novas estações de abastecimento de água são inauguradas pelo governador Marconi Perillo. 2 em Goiânia e 1 em Aparecida de Goiânia. O investimento total foi de mais de 26 milhões de reais, com recursos do PAC e da Saneago. Foram inaugurados a estação elevatória Vila Adélia, o reservatório Jardim Atlântico e o reservatório Garavelo. A oferta de água tratada foi ampliada de 600 para 1.000 litros por segundo. O diretor de engenharia da Saneago, Olegário Martins, explica que a partir de agora não vai faltar água na época da seca. Aquela falta na época de estiagem não existirá mais com esse acréscimo de água que nós estamos fazendo. É um acréscimo de água muito significativo. Nós estamos mudando a capacidade de fornecimento de água de 600 litros por segundo para 1.000 litros por segundo e acrescentando aqui os reservatórios adicionais para dar mais estabilidade para essa região. Mais de 180 mil moradores da região sudoeste de Goiânia e da região norte de Aparecida de Goiânia vão ser beneficiados diretamente. O prefeito de Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela, esteve nas inaugurações e falou dos benefícios. Eu quero apenas agradecer, em nome de todo o povo de Aparecida, a sensibilidade que o governo de Goiás tem tido para com a nossa cidade e a nossa gente. Em pouco mais de uma semana, o governador esteve aqui em 4 oportunidades e trazendo benefícios para a nossa cidade.
Com as obras, a capacidade de reservação do sistema Adélia aumentou em 22,5 milhões de litros de água. Segundo o governador Marconi Perillo, as obras de saneamento na região metropolitana continuam. Com tudo que fizemos de lá para cá e o que estamos fazendo agora, com investimentos superiores a 2 bilhões de reais, nós vamos chegar ao final do ano que vem numa situação diferenciada em relação ao Brasil. Nós vamos chegar com mais de 90% de esgoto coletado e tratado em Goiânia. Vamos chegar com a universalização de tratamento de água na região metropolitana de Goiânia, depois de concluído o sistema produtor João Leite. Ou seja, nós teremos água para abastecer uma população de 3 milhões de pessoas. Pelas projeções, nós teremos tranquilidade até o ano 2042. Mas o fato é que nós estamos na vanguarda, cumprindo o nosso dever, realizando obras que muitas vezes não aparecem, mas que são obras absolutamente significativas para a qualidade de vida das pessoas, para a saúde da população usuária de água e de sistema de esgoto, para o meio ambiente e a preservação dos nossos mananciais, córregos e rios. Mais de 40 bairros estão sendo beneficiados pela estação elevatória Vila Adélia. Riva Cram para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h47. Comitiva de embaixadores árabes visita Goiás e sinaliza a possibilidade de investir no estado. Embaixadores de 22 países árabes estão em Goiânia para avaliar as potencialidades do estado a receber investimentos nas áreas de saúde, educação, infraestrutura e turismo. Nesta quinta-feira, durante seminário realizado no Palácio Pedro Ludovico, o governador Marconi Perillo destacou as contribuições da comunidade árabe em Goiás e no Brasil e reafirmou o interesse de ampliar a exportação de commodities e criar mecanismos para conquistar mercados não tradicionais. Nós podemos aprofundar nossas discussões bilaterais, não apenas em relação ao que o Estado de Goiás possa oferecer em termos de commodities ou de outros produtos para os países árabes, mas também o que a gente pode receber, que a gente pode comprar, que a gente pode receber, inclusive, de investimentos de autoridades ou de empresários desses países. Temos vivo interesse em joint ventures com investidores desses países e temos vivo interesse em enviarmos nossos produtos para serem consumidos nesses mercados que são tão importantes. Além dos diplomatas árabes, várias autoridades brasileiras participam do encontro. O ministro das Relações Exteriores, Carlos Seglia, o presidente da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, Marcelo Salum, e o embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Eusebin, entre outros. Para o decano Ibrahim Eusebin, as decisões pactuadas no seminário inauguram um novo tempo para goianos e árabes. Isto vai abrir espaço para nossos povos, para melhorar o nível de vida, que é um objetivo central de qualquer atividade política comercial. Aqui estão representados todos os países árabes. Vimos aqui com mente aberta e agradecemos estes braços abertos, esta hospitalidade, senhor governador. Temos muita esperança de que a partir de hoje já tem uma mudança positiva, que a partir de hoje é uma data onde podemos comemorar, dizer, antes desta visita e depois desta visita, pelo bem de Goiás, pelo bem dos países árabes. Segundo o secretário de Assuntos Internacionais, Eli Chidiac, no mês passado foi firmado um acordo educacional entre a Pontifícia Universidade Católica de Goiás e a Universidade do Espírito Santo no Líbano. Nesta sexta-feira, os embaixadores vão visitar a sede da universidade em Goiás para discutir a implantação da cadeira árabe na PUC Goiás. Após visita ao Distrito Agroindustrial de Aparecida de Goiânia, a comitiva segue para Brasília. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h50. 5 mil estudantes têm a oportunidade de receber benefício do Bolsa Universitária. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 10. A Organização das Voluntárias de Goiás já abriu o período de inscrições para o programa Bolsa Universitária. O coordenador-geral da OVG, Afrene Gonçalves, explica como será o processo seletivo. Afrene, qual a importância desse projeto como caminho para o curso superior? Olha, é de fundamental importância, porque oportuniza a que milhares de jovens goianos que não teriam muitas dificuldades para ter acesso ao ensino superior. E esse benefício tem, além de ajudar os jovens goianos, tem ajudado muito também o Estado de Goiás nesse processo de desenvolvimento que o Estado de Goiás tem experimentado nos últimos anos. Então é um programa que contempla todos, os estudantes, as famílias e o Estado de Goiás como um todo. Afrene, quantas pessoas já foram beneficiadas pelo programa? Desde a instituição do programa
Bolsa Universitária, já foram beneficiados mais de 126 mil jovens. Agora, no mês de outubro, no mês de janeiro, próximo passado, incluímos 8 mil e agora, entre os dias 1º e 10 de março, nós vamos abrir inscrição para mais 5 mil vagas, sendo 1.000 integrais e 4 mil parciais. Como os interessados podem se inscrever? Os interessados poderão fazer a sua inscrição mediante acesso ao site do OVG, que vai ter um edital formando todas as condições, todos os requisitos para que o jovem possa fazer sua inscrição de internet. Quem que pode se inscrever no programa? Quais são os requisitos? Existem duas modalidades de bolsa. A bolsa integral, que é para estudante de renda familiar de até 3 salários mínimos. E a bolsa parcial para estudante de renda familiar de até 6 salários mínimos. E é importante ressaltar que quem é beneficiado hoje com a bolsa parcial, caso enquadre no critério de até 3 salários mínimos, pode fazer inscrição. E se ele for contemplado, ele pode migrar da bolsa parcial para integral. Conversamos com Afrene Gonçalves, coordenador-geral da OVG, a Organização das Voluntárias de Goiás. Fernando Oliveira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. E a OVG promove encontro de primeiras damas do estado de Goiás. A presidente da Organização das Voluntárias de Goiás e primeira-dama do Estado, Valéria Perillo, participou da abertura do encontro. Durante o evento foi apresentado um vídeo institucional sobre as ações e programas da OVG e entregue material informativo de apoio. Além disso, uma palestra sobre motivação e empreendedorismo. Segundo Valéria Perillo, o encontro de primeiras-damas do Estado de Goiás é uma forma de apoiar as mulheres dos prefeitos empossados no cargo em janeiro deste ano, para implantar novas ações nos municípios. Nós queremos com esse encontro mostrar às primeiras damas todas as ações e programas que a OVG oferecem para possível parcerias com as prefeituras municipais. Nós queremos apoiá-las e com isso mostrar todo o trabalho que é realizado através da Organização das Voluntárias de Goiás. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h53. Nova diretoria da Associação de Jovens Empreendedores toma posse. A Associação de Jovens Empreendedores e Empresários de Goiás, a AGE, realizou ontem a solenidade de posse da nova diretoria para o biênio 2013-2014. A empresária Cibele Bretas assume a presidência da entidade, tendo Sinara Bretas como vice-presidente e Cledistônio Júnior como diretor executivo. A nova presidente aponta quais são os projetos da AGE para os próximos anos. Bem, as melhores possíveis. Vamos trabalhar sempre sustentados em nossos pilares, que é capacitação, representatividade e relacionamento, com projetos bem intensos, como Minha Primeira Empresa, com o desafio de capacitar ainda nesse ano de 2013, 4 mil jovens que querem empreender tendo seu próprio negócio, né? Essa é uma parceria com a Secretaria de Indústria e Comércio, foi um desafio aceito pelo nosso governador Marconi Perillo. Nós temos a consolidação também do nosso processo de expansão institucional, né? Nós já temos hoje 6 AGEs em todo o estado de Goiás, mas nós temos uma meta bem arrojada de até o final do ano que vem termos 15 núcleos no interior bem atuantes. Cibele Bretas também falou sobre o papel da associação no cenário nacional. O trabalho que a gente tem feito aqui tem tido um destaque nacional tão grande que hoje o presidente da Nacional é um goiano, né, que também está agora deixando o seu posto. Mas Goiás tem se destacado muito bem, a gente propõe muitos projetos aqui que acabam servindo de modelo para a Confederação Nacional e replicado nos outros estados. O governador Marconi Perillo prestigiou a solenidade de posse da nova diretoria da AGE. Durante o evento, ele foi homenageado com a comenda Empreendedor Conage, pela Confederação Nacional dos Jovens Empresários. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h55. A Receita Federal começa a receber hoje a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2013 ano base 2012. O prazo vai até o dia 30 de abril. Devem declarar os contribuintes que receberam acima de R$ 24.556,65. O repórter Jânio Rodrigues conversou sobre o assunto com o supervisor do Imposto de Renda da Receita Federal em Goiás, Jorge Martins. Quais as novidades para esse ano, então? Com novidades para essa declaração, além do aumento do limite de obrigatoriedade, que passou para R$ 24.556, nós temos também a possibilidade daquelas doações a algumas entidades, como o CRE e o Hospital do Câncer, que ocorreram a partir de setembro do ano passado, elas podem ser deduzidas direto do imposto, limitado a 1% do imposto devido, desde que também essas entidades informem para a Receita Federal, através da declaração de benefícios fiscais, o nome e o CPF dos doadores.
Além disso, nós temos também como novidade a possibilidade de importação dos dados do CPF e CNPJ dos beneficiários de pagamentos importados. Como por exemplo, a pessoa no ano passado declarou o colégio, ou faculdade, ou então o plano de saúde. Ao importar os dados da declaração do ano anterior, esses dados já vêm previamente preenchidos, ou seja, o contribuinte não precisa mais colocar o nome e nem o CNPJ ou o CPF desse beneficiário de pagamento. Por que aumentou o teto para a contribuição, doutor Jorge? Na verdade, todos os anos, desde há uns 8 anos atrás, a Receita Federal tem reajustado o limite de obrigatoriedade em 4,5%. Então, com isso, esse teto de obrigatoriedade passou, então, para R$ 24.556, que dá mais ou menos R$ 2.046 por mês, isso no rendimento do ano passado. Eu estou vendo aqui que os recibos de pessoas jurídicas, como hospitais, clínicas, e vale também para as imobiliárias, precisam ser obrigatoriamente notas fiscais? Na verdade, os documentos que você comprova pagamentos de despesas dedutíveis funciona da seguinte forma: se o beneficiário for pessoa jurídica, o documento obrigatoriamente tem que ser uma nota fiscal. Se for pessoa física, pode ser recibo. Então, nesse caso, para comprovar pagamento de hospitais, ou plano de saúde, ou clínicas, obrigatoriamente tem que ser nota fiscal, não pode ser recibo. OAB contesta a lei municipal que autoriza a cobrança de taxa de serviço. No momento de pagar a conta em estabelecimentos comerciais como bares, restaurantes, hotéis e outros prestadores de serviços, o consumidor já está acostumado a se deparar com a cobrança da taxa de serviço, geralmente 10% do valor total. Ontem, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Goiás, protocolou uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Tribunal de Justiça de Goiás contra a lei municipal que autoriza a cobrança em Goiânia. Segundo a OAB, a lei municipal, ela fere a Constituição do Estado. E o Conselho Diretor da Anatel anunciou redução de 9% na tarifa das ligações feitas de telefones fixos para celulares. A decisão vale para chamadas locais e de longa distância. Com a medida, as empresas terão prazo de 1 mês a contar da publicação do Diário Oficial para se adequarem. O desconto será publicado nos próximos dias. Confira agora a agenda cultural para o final de semana. Agenda Cultural. É nesta sexta-feira a apresentação dos grupos Titãs e Paralamas do Sucesso no Sol Music Hall. Os shows começam às 10 horas da noite e o preço dos ingressos varia entre R$ 50 e R$ 90. Informações pelo telefone 3087-7680. O Goiânia Ouro recebe neste sábado o show The Dark Side of Moon, 40 anos, com a banda Cascavelt. Além do grupo, acompanham Everson Ribeiro nos teclados, Vander Leite no sax e Bebel Roriz. As apresentações são às 9 horas da noite e às 11 horas. Os ingressos têm preço único de R$ 15. O Goiânia Ouro fica na Rua 3 com a Rua 9, no centro. A Companhia Quasar apresenta neste final de semana o espetáculo No Singular, no Teatro do SESI. As apresentações são às 9 horas no sábado e às 8 horas no domingo. Os ingressos custam R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia entrada. O Teatro do SESI fica na Avenida João Leite, número 1013, setor Santa Genoveva. O Teatro do SESI recebe nesta sexta-feira, às 9 horas da noite, a peça O Filho Eterno, baseada no livro de Cristóvão Pesa. A obra mostra a relação do pai com o filho que tem síndrome de Down. Tanto o espetáculo quanto o livro receberam diversas premiações. Os ingressos custam R$ 20. O Teatro do SESI fica na Avenida João Leite, número 1013, setor Santa Genoveva. Neste domingo, Goiânia recebe o apresentador e repórter do CQC, Oscar Filho, em Putz Grill, solo de stand-up do humorista. Os ingressos custam R$ 70 a inteira e R$ 35 a meia. A apresentação acontece no Teatro Madre Esperança Garrido, no Colégio Santo Agostinho, que fica na Avenida Contorno, número 63. Mais informações pelos telefones 8307-8107 e 3288-6041. Continua em cartaz em Goiânia a animação russa O Reino Gelado. A animação conta a história da garota Gerda e sua jornada para resgatar sua família da Rainha da Neve, que, desejando criar um novo mundo no qual o vento polar esfria as almas humanas, cobriu o planeta com gelo e ordenou a destruição de todas as artes e artistas.
Agora 8h01, termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição, Ada Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio do Zeli Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Altair José. Central Técnica, Ricardo Souza. Gerência do Sistema de Rádio, Suede Barbosa. Direção de Tele-Rádio-Difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.